Olá, boa tarde. Vamos dar início agora, gente, a esse nosso debate sobre dependência química. Eu estou transmitindo ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram, por um outro dispositivo, pelo celular. E aí, eu vou começar explicando, mais ou menos, né, a princípio, do que se trata a dependência química, e à medida que forem vindo os comentários, ou as dúvidas, ou os questionamentos, a gente vai focar mais no que vocês quiserem saber, obviamente. O objetivo dessa transmissão é justamente interagir e partilhar com vocês. Oi, Mileide. Boa tarde, tudo bem? Legal. Então, o que é droga, primeiramente? Droga é toda substância que, administrada dentro do organismo, cause alguma modificação da sua estrutura e da sua função. Ou seja, o que é isso? A droga pode diminuir a pressão, ou seja, é usada como um medicamento anti-hipertensivo. A droga pode trazer para a gente uma diminuição de uma dor, né? Ou seja, ela é administrada no organismo e diminui a dor. E existe um conjunto de drogas que são chamadas psicotrópicas, ou seja, que agem no cérebro. Essas drogas, elas podem ser terapêuticas, ou seja, para uso medicinal, e elas podem ser de abuso, ou seja, uma droga que, em vez de, por exemplo, diminuir a dor a nível de cérebro, ou, de repente, diminuir uma enxaqueca, ou, de repente, diminuir sintomas de depressão, essa droga ela pode ser uma causadora de prazer. E aí, causando prazer, a pessoa geralmente volta a ter vontade de usá-la. Por isso, é chamada drogas de abuso. Olá, Alane, Van. Boa tarde. Aí vocês fiquem à vontade de trazer os seus questionamentos. E nós vamos falar primeiro de como que a droga age na mente. Então, eu expliquei o que é droga e expliquei e vou explicar agora como que ela age na nossa mente. E vou explicar também por que algumas pessoas se viciam e outras não se viciam, ok? A droga de abuso, ou seja, uma droga psicotrópica que age no cérebro, age na mente. Uma parte delas é chamada droga de abuso porque ela age justamente em um ponto do cérebro chamado circuito da recompensa. O circuito da recompensa é um local no cérebro que, quando ativado, causa uma sensação de prazer, de alegria, de euforia. Então, toda droga de abuso, seja álcool, álcool, crack, maconha, tabaco e outras drogas de abuso, elas causam uma ativação desse circuito da recompensa e a pessoa tem uma sensação de prazer. Qual que é o momento em que essa sensação de prazer geralmente acontece na vida natural? Quando a gente se alimenta de um alimento saboroso, quando temos uma relação sexual, quando ganhamos um prêmio, ou seja, fazemos um gol, por exemplo, num jogo de futebol, por exemplo, aquela sensação acontece porque o circuito da recompensa acende uma luzinha do prazer, digamos assim. E essa luzinha do prazer, ela se acende um tantinho assim, vamos supor. Um tantinho assim, um pouco, quando a gente tem um prazer relacionado com uma situação do cotidiano. Por exemplo, quando a gente se alimenta, ou quando a gente tira uma nota boa, ou quando a gente recebe o salário no final do mês, ou qualquer premiação. Ela acende um pouquinho. Quando a pessoa usa droga, esse circuito da recompensa, ele se acende 10, 15 vezes mais do que se acenderia numa situação do cotidiano. Então, não é à toa que
quando a pessoa se adoece do uso da droga, ela passa a ter o que a gente chama de redução do repertório de emoções, ou redução do repertório de atividades. Porque antes a pessoa tinha prazer em jogar um futebol, em namorar, ele tinha prazer em conviver com a família, ele tinha prazer de se alimentar. Só que quando ele usa a droga, e se ele tem uma predisposição a desenvolver dependência, e isso é definido geneticamente, ele vai ter uma quantidade de prazer 10, 15 vezes maior. Então, ele vai, aos poucos, retirando essas fontes de prazer naturais e colocando no lugar droga. Então, em vez de bater uma bolinha, jogar um futebol, ele vai acabar indo usar droga. Em vez de ir na festinha da família, abraçar as tias, conversar com os primos, ele vai usar droga. Em vez de ir trabalhar, de receber o salário, em vez de estar junto da família, ele vai usar droga. Porque o prazer, quantitativamente falando, é muito maior. Apesar de ser um prazer, digamos assim, insustentável, né? Olá, Tainara. Deixa eu ver seu questionamento aqui. Já faz alguns dias que não uso bala, porém, do nada sinto tonteiras. Às vezes começo a rir sozinha. Já cheguei a ver coisas e ouvir vozes. Muito interessante, Tainara. Obrigado pela participação. É muito interessante que as drogas, principalmente as alucinógenas, principalmente as psicoestimulantes, elas podem causar um efeito um pouco mais retardado, um efeito que se repete, que se demora. E esses efeitos, eles são realmente de alteração dos 5 sentidos, ou seja, a pessoa muitas vezes sente alguns sintomas físicos, mas pode ser uma voz que escuta ou vê alguma coisa, ou alguma sensação física, tipo dormência, ou de repente sente que tem alguma coisa andando no corpo. Ou seja, as drogas psicoativas, elas podem causar esse efeito e se demorar. Se não tomar mais bala, Tainara, provavelmente não vai voltar a ter esse tipo de sintoma, não. Isso geralmente não passa de uma semana, esse tipo de sintoma. E aí até é importante você trazer essa questão aí, de que as drogas, elas podem causar psicose, que é um tipo de adoecimento onde a pessoa perde um pouco da noção de realidade. Ou seja, pode escutar vozes, pode ver vultos. As pessoas, elas podem, muitas vezes, desenvolver a sensação de grandeza, de alegria, de euforia, como você descreveu aí, e muitas vezes ela vai também desenvolver isso de uma forma, digamos assim, não natural. Ou seja, a pessoa não tem motivo nenhum para sorrir, por exemplo, como você disse, e a pessoa passa a sorrir sozinha. Ou seja, é um estado de alegria que vem meio trazida por ativação do circuito da recompensa e trazendo uma sensação de alegria, digamos assim, química, sem uma motivação real. Olá, Elisângela, Aparecida. Boa tarde, obrigado pela participação. Elisângela comenta aqui com a gente. Bebo por causa da ansiedade. Passa o medo, mas depois vem mais forte e me arrependo. Mas bebo de novo. Foi isso que eu entendi. Então, muito interessante a sua colocação, Elisângela, que é o seguinte. A bebida alcoólica, assim como todas as drogas, elas causam prazer. O prazer é uma fonte de alívio. Algumas pessoas recorrem à bebida alcoólica, outras pessoas recorrem ao tabaco, e outras pessoas recorrem à maconha, outras pessoas recorrem à cocaína. Ou seja, a pessoa tem uma sensação de prazer. Quando ela tem uma sensação de prazer, meio que do nada, isso acaba fazendo ela ter alívio do desprazer que ela sente. Para você ter uma ideia, os soldados americanos, eles levam na mochila uma injeção de morfina. Morfina é um derivado do ópio, que é usado de forma medicamentosa também, né, para cortar dor. Então vamos supor que esse soldado lá, que foi para a guerra, ele leva um tiro de fuzil na perna.
E esse tiro de fuzil, obviamente, decepa a perna dele. E amputa a perna dele. E ele tem uma sensação de desprazer muito grande, ou de dor muito grande. Quando ele usa morfina, ele continua com a informação de que perdeu a perna, continua com a informação de dor, mas a morfina traz para ele um estado alterado de consciência de que parece que aquilo não importa muito. O prazer que ele está sentindo ali naquele momento com o uso da morfina é tão grande que uma perna a menos ou uma perna a mais não faz falta. Entende? Então, o uso da droga, ele faz a gente sair um pouco da realidade e do sofrimento. Licença. Então, Elisângela, quando você bebe a bebida alcoólica, ela realmente tem uma função de diminuir a ansiedade. A bebida alcoólica, ela é ansiolítica. Só que o que acontece? Quando você bebe, libera na fenda sináptica, libera no cérebro, no circuito da recompensa, uma grande quantidade de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles, entre aspas, são gastos na hora do efeito da bebida. Vou pegar uma balinha aqui. Uma balinha para diminuir essa tosse. Então, quando gasta o neurotransmissor relacionado com o consumo do álcool, nós temos aí uma diminuição da quantidade dele e logo há uma certa ressaca. Ou seja, o gasto do neurotransmissor na hora da bebida alcoólica... Desculpa, gente. É uma crise de tosse. Acontece de vez em quando. O uso do neurotransmissor, na hora a liberação do neurotransmissor, na hora do uso da bebida, faz com que você sinta bem. Ou seja, aquela ansiedade decorrente de um sofrimento antecipatório, de uma previsão negativista de futuro, ela cessa. Ou seja, isso é um sofrimento que cessa, assim como a dor da perna do soldado. Só que passando o efeito do álcool, o que acontece? Passando o efeito do álcool, gastou esses neurotransmissores. E aí você tem uma quantidade de ansiedade maior. Então, o uso da bebida alcoólica, ele ajuda no momento. Na hora que você está sob efeito da bebida alcoólica, você tem um alívio, mas 2 dias seguintes, você tem uma piora dessa ansiedade. Porque o neurotransmissor que você tinha relacionado com a sensação de prazer e com a sensação de segurança, ele foi gasto no momento da bebida. Então, acaba que a bebida alcoólica, ela meio que não compensa. Quando a pessoa usa isso para diminuir a ansiedade. Porque o desprazer que ela encontra, que vem depois de gastar esses neurotransmissores, não compensa. 2 dias de piora da ansiedade não compensa você beber num dia. É por isso que quando a pessoa... É por isso que a ansiedade generalizada é uma das doenças mais que andam juntas com o alcoolismo. Por quê? A pessoa bebe, alivia. Aí daqui a pouco, quando cessa o efeito da bebida, a pessoa acaba tendo uma piora muito grande da ansiedade. E é aí quando recorre novamente ao uso da bebida. Entendeu, Elisângela? É isso. É por isso que você bebe de novo. Então, o ideal é que você trate essa ansiedade de uma forma mais adequada. Existem tratamentos, obviamente, medicamentosos, psicoterapêuticos, obviamente, que vão trazer para você uma melhora que fica. É igual o remédio tarja preta, por exemplo, o Rivotril, o Alprazolam. São medicações que na hora da crise de ansiedade você toma, certo? Alivia. Mas só que depois de algumas horas ele não tem mais efeito. Tá? Por isso que não é uma medicação ética para tratar a ansiedade, nem muito menos é ético tratar a ansiedade com
com a bebida alcoólica. Então, a medicação, quando ela age, ela tem um efeito permanente. Enquanto está sob o efeito, o uso da medicação, durante todo o dia, a pessoa se sente aliviada dos sintomas da ansiedade. E é um tratamento que tem início, meio e fim. Certo? Tá bom? Olá, Tânia. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Esclareça e faz uso contínuo de fluoxetina. Então, gostaria muito de saber se eu tomar uma cerveja, qual o risco que eu corro. O uso da medicação psicotrópica ela é incompatível com o uso de bebida alcoólica. Primeiro porque a bebida alcoólica diminui o efeito antidepressivo ou ansiolítico da fluoxetina. Então, há, com certeza, uma piora dos sintomas de depressão e de ansiedade depois de ter bebido a bebida alcoólica. Em segundo lugar, há um risco muito pequeno, na verdade, de algum tipo de interação e você ter consequências ruins orgânicas, físicas, rebaixamento do nível de consciência ou um efeito somado. Isso não é tanto com os antidepressivos, mas acontece com o uso concomitante de bebida com benzodiazepínicos, que são os tarja-pretas. Tá? E aí isso pode causar uma depressão do sistema nervoso central, até com uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, aliás, por depressão do sistema nervoso central. Isso, felizmente, é muito raro. As medicações que se usam hoje, elas são muito seguras, mesmo com o uso da bebida alcoólica. Com isso, eu não estou dizendo que pode usar junto, não pode. Mas a gente sabe por experiência que muitos pacientes estão tomando fluoxetina, estão tomando outros antidepressivos, bebem bebida alcoólica junto e não tem maiores consequências desastrosas, digamos assim. A não ser o quê? Uma piora da depressão e da ansiedade, ok? Obrigado, Tânia. Edinalva, tenho 50 anos, estou na menopausa e não posso fazer reposição hormonal. Não consigo dormir sem medicação. Rivotril 1 mg. Penso que os males de ficar sem dormir é pior que o uso do tarja-preta. Procede? Não dá nem para dizer qual que é pior. Realmente, a privação do sono ela é extremamente danosa. Porém, se você não está dormindo bem, tem que ser feito um diagnóstico. Porque o Rivotril ele é um paliativo. Ou seja, ele é uma medicação que ela vai... assim como o analgésico, você está com uma dor, você toma a dor cessa. Mas se a dor é por conta de uma ferida na perna, se você não tratar a ferida da perna, não adianta tomar dipirona para dor. Tá entendendo? Então, causa sua insônia, pode ser um processo de ansiedade, um processo de depressão, ou, de repente, um distúrbio da respiração durante o sono, a apneia do sono, por exemplo. Então, um diagnóstico da causa da sua insônia, porque a insônia é um sintoma, não é um diagnóstico. Não existe doença chamada insônia. A insônia é um sintoma de várias doenças. Então, é importante que você saiba qual é essa doença, para que você trate a doença de base e não precise ficar tomando tarja-preta por muito tempo. Por quê? Rivotril e os outros tarja-preta, eles causam dependência, eles diminuem memória e eles diminuem a capacidade intelectual a médio e longo prazo. Porém, a privação do sono também vão causar várias consequências desastrosas, como a precipitação de depressão, de ansiedade. Né? Então, entre não dormir e tomar um Rivotril, talvez até seja melhor tomar um Rivotril. Mas tem jeito de tratar a insônia sem precisar tomar tarja-preta, com medicações tarja vermelha, que são as medicações realmente seguras, que não causam dependência, não diminuem memória, ok? Obrigado, Edivânia, pela participação aí. Fala, Ivan, beleza? Ivan trabalhou comigo lá na casa de Eurípides, tudo bem? Que legal. Seja bem-vindo aí, obrigado pela participação. Obrigado, Elisângela. Aí, tá vendo? Eu já bebi a fluoxetina com álcool, assim, não deu, provavelmente não deu uma interferência maior, isso é muito raro. Mas atrapalha, sem dúvida alguma, o tratamento do que a fluoxetina está aí tratando, ok? Deixa eu responder uma questão aqui do Instagram. Obrigado pela participação, Joselito, Mileide, TV Saúde. Obrigado, seja bem-vindo aí à nossa live. Olá, Tiesa, tudo bem?
Que bom. Obrigado, Suzana. Bala de gengibre é excelente para tosse. Vou usar. Felizmente eu não tenho essa crise com muita frequência, não. Mas uso uma balinha tic-tac que também quebra o galho. Ana Carol, com o uso de medicamento tarja preta, posso beber vinho? Não. A bebida alcoólica, junto com tarja preta, pode se potencializar. Porque a bebida alcoólica ela é uma depressora do sistema nervoso central. E o remédio tarja preta também. Ele deprime o sistema nervoso central, diminuindo a atividade. Por isso que diminui a ansiedade. Então, em alguns casos, esse efeito somatório é muito intenso e isso pode trazer consequência ruim. Não só de dormir vários dias, por exemplo, mas como deprimir o sistema nervoso central a ponto de, a nível de bulbo, né, a nível de uma parte do cérebro que controla a respiração e atividade cardíaca, podendo trazer até parada cardiorrespiratória. Não pode, não, de forma alguma. Tarja preta com álcool é muito arriscado. Legal. Marisa Fernandes. Oi, Marisa. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Depois de uma depressão de quase 3 anos, inúmeros remédios, os médicos não conseguiram fazer o desmame. O que eu faço? Legal, Marisa, o seu questionamento. Não é muito dentro do assunto dependência química, mas eu vou esclarecer. O tratamento para depressão, ele tem início, meio e fim. Geralmente é um tratamento que percorre 10 meses, de 8 meses a 1 ano mais ou menos. E o que acontece? Com 2 ou 3 meses de tratamento, a gente tem uma reversão praticamente completa dos sintomas de ansiedade e de depressão. Com 2 ou 3 meses de tratamento. E a partir desse momento que a pessoa teve 80%, 90% dos seus sintomas de depressão cessados, ou seja, está vivendo muito bem, aquela queixa inicial, na maioria, foi embora, a gente passa a percorrer um período de manutenção do tratamento, onde a pessoa vai ficar tomando a medicação, mesmo se sentindo muito bem, durante o período mínimo de 8 meses. Alguns autores falam até 1 ano. Então, esse período de manutenção serve para quê? Para quando a gente tirar a medicação, a pessoa não voltar a ter sintomas. O que acontece? Algumas pessoas com um componente genético mais intenso para a depressão, a gente faz o período de 8 meses, tira a medicação e ela volta a ter sintomas. Como a medicação é muito segura, nós voltamos com a medicação. Tratamos mais 8 meses, tentamos tirar de novo. Às vezes não conseguimos. E aí a gente passa a tratar a depressão como se trata uma diabetes ou uma hipertensão arterial, como uma doença que é crônica, uma doença que a pessoa não consegue resolver, uma doença que não se cura, mas se controla. Como a medicação é muito segura, a gente mantém esse tratamento. Em que sentido? Além de muito segura a medicação, não causa dependência, não diminui memória, não vicia. O que é vício, gente? Vício é sentir fissura. Quando você sentir vontade, ai que vontade de tomar, né, uma bebida alcoólica, ai que vontade de fumar cigarro. Isso é fissura, isso é dependência. Quando a pessoa está tomando um antidepressivo e de repente piora da depressão, quando tira a medicação, é a depressão que ele já tinha que voltou. Não é que o remédio causou a depressão. Pelo contrário, o remédio estava ali segurando a depressão. Assim como o remédio antihipertensivo segura a pressão alta da pessoa. No dia que ela não toma o remédio da pressão alta, ela vai ter hipertensão, corre o risco de ter infarto, derrame, dor de cabeça, etc. E nesse sentido, a medicação antidepressiva é chamada neuroprotetora. Por quê? Se a pessoa fica muitos anos tendo sintomas de depressão e de ansiedade, essa pessoa ela tem um processo de demência, de diminuição da capacidade intelectual e de memória. Olha bem, gente. Uma pessoa que não queira se tratar ou por algum motivo não tenha acesso a tratar a sua depressão e passe 10, 15, 20 anos com depressão, isso diminui o volume cerebral. Isso diminui a capacidade intelectual de memória. Então, quando a medicação vem e trata essa depressão, isso previne isso. Isso previne esse processo de demência e a pessoa tem o seu cérebro preservado. Ok? Por isso que todo tratamento tem que ser feito bem orientado por um profissional capacitado. Por quê? Porque, por exemplo, tratar a insônia com tarja preta indefinidamente é um equívoco, é um engano, não está legal. Por exemplo, tá bom? Ok. Nancy Mello, obrigado.
fale um pouquinho do transtorno depressivo. Acabei de falar. Parece que eu adivinhei o que você ia perguntar aí. Ok? Ansiedade, depressão. Semana que vem, na quarta-feira, às 13 horas, nós faremos uma live sobre depressão e ansiedade, ok? Vamos tentar focar no assunto da dependência química agora. Alguém pediu ali para falar sobre a ayahuasca, o chá de Santo Daime. Olá, Aninha Cristina, minha cunhada. Seja bem-vinda. Alguém pediu para falar sobre o chá de Santo Daime. Deixa eu ver quem que foi. Não achei aqui não. Mas de qualquer maneira, é uma coisa que a gente já tinha proposto de falar. E já temos 25 minutos de live, então vamos adiantar. O chá de Santo Daime, ou ayahuasca, ele é uma droga, sem dúvida alguma, alucinógena. Ok? Os estudos têm mostrado que é uma droga que não causa dependência. Ou seja, a pessoa não sente fissura, vontade de tomar o chá de Santo Daime. É uma droga... Sim, assim como o antihipertensivo é uma droga, assim como um remédio para dor é uma droga, ok? Só que essa droga é uma droga psicotrópica, uma droga que tem atração e efeito na mente, ok? E o que acontece especificamente na ayahuasca e também na ibogaína, gente, ibogaína também é uma droga psicotrópica, alucinógena, que hoje em dia está sendo usado para tratar dependência química. Então, qual que é o tipo de efeito que a ibogaína e a ayahuasca dá? É uma lição de moral. A onda, na maioria das vezes, é uma bad trip. É uma onda ruim. Por quê? Porque vai trazer um monte de insight das atitudes e do comportamento e das percepções da pessoa, trazendo um aspecto de culpa pelos comportamentos inadequados, pelos equívocos de ética, digamos assim. O Santo Daime e a ayahuasca, que é a ayahuasca, né? E que é feito de duas plantas, que é o mariri e a chacrona. Ele traz digamos assim, uma lição de moral na pessoa. A pessoa entra numa onda onde ela tem percepções e que faz ela melhorar o seu comportamento. Então, a própria ayahuasca e também a ibogaína pode melhorar o tipo de comportamento que a pessoa tem. E melhorar o grau de satisfação que ele tem com a vida. Então, são drogas alucinógenas que até então as pesquisas mostraram que não causam dependência. A pessoa não sente fissura, por quê? Porque nem sempre tem uma onda boa. A ayahuasca ela vai trazer percepções boas depois de algum tempo que a pessoa tome e que tenha as suas questões, digamos assim, éticas, as suas questões de culpa, as suas questões de consciência das suas atitudes já trabalhada por algum tempo. Aí começa uma fase do uso da ayahuasca em que a pessoa passa a ter percepções mais positivas. Ou seja, a onda vai trazer para ela, não agora a correção do seu comportamento ético, mas visões mais amplas de futuro. A pessoa passa a se planejar, passa a ter percepções boas do que pode acontecer no futuro. Ok? Então, falei aí sobre a ayahuasca ou o chá de Santo Daime. Ex-dependente químico pode tomar ayahuasca? Sim. Carolina Bussadori, obrigado pela participação. Conceitualmente, na dependência química, nós temos um conceito médico de que a dependência química não tem cura. A dependência química tem controle. Por que que isso acontece? Uma vez... E pegando esse gancho que você falou aí, eu já vou explicar por que algumas pessoas, várias usam droga. Algumas se viciam e outras não se viciam. Por quê? Eu falei do circuito da recompensa, onde essas pessoas, onde o circuito da recompensa é relacionado com a sensação de prazer, com a sensação de bem-estar. E esse circuito da recompensa, ele se ativa quando temos sensações prazerosas. Só que o que acontece? Algumas pessoas têm uma sensação muito prazerosa quando faz uma compra.
Ele compra alguma coisa, o circuito da recompensa, que ia um nível 1, 2, vai a 10, por exemplo. O que acontece? Essa pessoa desenvolve compulsão ou dependência por compras. Já um outro, quando ele ganha no jogo, ele está lá jogando. E quando ele ganha no jogo, ele tem uma sensação de prazer muito grande. Ou seja, esse vai desenvolver dependência de jogo. Outros vão ter uma sensação muito grande de prazer quando tem relação sexual. Esse pode desenvolver dependência de sexo. E, na mesma forma, algumas pessoas, quando usa a droga, quando usa maconha, tem um prazer muito grande. Esse desenvolve dependência de maconha. Ele experimenta crack, ele experimenta cocaína, ele experimenta álcool. Todos dão um pouco de prazer. Mas na maconha o prazer dele é descomunal. Esse vai ter uma tendência a voltar ao uso. Por isso que algumas pessoas usam e não ficam dependentes. Outras usam e ficam dependentes. Por isso que as pessoas usam, às vezes, vários tipos de maconha e encontram aquela de escolha. Ou seja, aquela que dá mais prazer. Aliás, vários tipos de maconha não, vários tipos de droga. E por isso que o crack tem um poder de viciar muito maior. Por quê? Porque a via de administração do crack é respiratória, é inalatória, ou seja, vem pelo pulmão. E dessa forma, o efeito do crack é muito mais rápido. E a gente sabe que a medicação, aliás, a droga que causa mais dependência é aquela de efeito mais rápido. Uma droga que a pessoa toma e vai ter efeito daqui a 1 hora, ela causa muito menos dependência. Isso é real. O próprio LSD, as drogas alucinógenas de um modo geral, demoram um pouco para fazer efeito. Então elas viciam menos. Então quanto mais rápido o efeito, maior é o alívio e mais a pessoa busca esse efeito rápido. Ok? Então a cocaína inalada, a cocaína mesmo, em pó, ela vai para a mucosa nasal e lá ela é absorvida e vai para a corrente sanguínea e vai para o cérebro agir e demora aí, às vezes, minutos, 10 minutos, 15 minutos para fazer um efeito razoável. O crack, a pessoa fuma, questão de 5 segundos, 8 segundos, ele já está sob efeito pleno do crack. Por isso que ele vicia demais. Então, conceitualmente, tecnicamente, não existe cura para dependência química. Uma vez dependente, sempre dependente. A pessoa que usou cocaína e teve um prazer maravilhoso, que já teve problemas com a cocaína na vida, sempre que ele tiver um baque emocional, ou seja, sempre que ele tiver uma situação difícil, vamos supor que ele briga em casa, ou vamos supor que ele perca o emprego, por exemplo, ele vai lembrar, mesmo 10 anos sem usar essa cocaína, ele vai lembrar da cocaína como uma fonte de alívio. E o álcool é a mesma coisa. É por isso que o alcoólatra, às vezes, está 20, 30 anos abstinente, sem usar álcool. E toda semana ele vai lá no Alcoólicos Anônimos. Por quê? Porque ele sabe que se ele vacilar, se ele deixar de enriquecer a sua motivação, ele vai poder voltar a recair no álcool. Ok? Então, conceitualmente, não temos cura para a dependência química. Tem controle. E esse controle é remédio? Não. É motivacional. É importantíssimo a gente trazer essa informação também, já do que resolve, né? Do que realmente trata a dependência química. É remédio? Não. É motivação. Então, o dependente químico, ele vai estar sempre com uma balança de decisão, certo? De um lado, ele tem o que ele ganha se ele usar a droga. O que ele ganha se ele usar a droga? Alívio, prazer, rápido. Um prazer rápido e sem motivo. Não interessa o que está acontecendo na vida dele, o prazer é grande. E quando ele é dependente, ou seja, quando ele teve o adoecimento, e não é todo mundo que adoece, esse prazer é descomunal. Ele é muito maior do que qualquer sensação natural poderia causar. Então ele sabe que desse lado da balança está um prazer. Isso nunca se apaga da memória dele. E do outro lado da balança está o quê? O que ele ganha se ele não usar. Ou seja, ele ganha o quê? Ele mantém a saúde, ele mantém o emprego, ele mantém a confiança da família, ele não vai ter todos os prejuízos que ele já teve com aquele uso descontrolado da droga. Então é uma balança de decisão. Né? Uma hora ele está pendendo para o lado do prazer que ele quer ter, e para o outro lado, ele está pendendo, em outro momento, ele está pendendo mais para o lado, digamos assim, da redução de danos de não usar. Ou seja, da redução não, da ausência de danos da abstinência, de não usar. Ok? Então, a vida inteira ele vai estar com essa balança. Então, é por isso que muitas vezes um grupo terapêutico, ele é fundamental.
Porque toda semana a pessoa vai lá no grupo de Alcoólicos Anônimos ou no grupo de Narcóticos Anônimos e está aumentando a sua motivação. Porque ele vê, por exemplo, pessoas vindo da recaída com a vida toda destruída e ele pensa consigo, não quero mais isso para mim. Ele se motiva, opa. Porque se ele passa muito tempo sem ir lá, ele meio que esquece o tamanho do prejuízo que ele já teve com aquele uso. E aí é onde ele pode recair. Então, o suporte motivacional é o que realmente trata a dependência química e a vida inteira a pessoa vai ter que estar se enchendo de motivos para não usar. Ok? É raro a pessoa ter realmente problemas com álcool ou droga ou tabaco e nunca mais sentir vontade nenhuma. Pode acontecer? Pode. Mas é raro. Raríssimo. Eu vejo isso acontecer muito em casos de comorbidade. Ou seja, pessoas que têm transtorno bipolar ou que têm uma depressão maior, que tinham muita vontade de usar droga ou beber. E aí se reinternam, faz tudo quanto é tipo de tratamento e não tem uma resposta tão boa. Quando a gente trata o transtorno bipolar, por exemplo, ou essa depressão, a pessoa passa a não sentir muita necessidade do uso daquela substância. E aí, assim, eu já vi acontecer. Mas, com o transtorno bipolar, ou a depressão, ou a ansiedade bem tratada, a pessoa passa a não ter a necessidade de buscar o alívio pelo uso da droga. E aí ele deixa de ter fissura. Mas, na dependência química mesmo, sem outras comorbidades, sem outras doenças juntas, a pessoa acaba que sempre vai ter pelo menos um pouco de vontade de usar. Pode ser que ele amadureça como ser humano e tenha mais facilidade de se motivar e de não querer usar. Mas a vontade sempre pode aparecer. Ok? Edinaldo Araújo, Eva Faustino, obrigado pela participação. Então, no meu caso, Elisângela Aparecida. Então, no meu caso, que fui fumante 25 anos e parei há quase 5 anos, então posso correr o risco de voltar? Com certeza. E aí eu que te pergunto, Elisângela, você sente vontade de fumar de vez em quando? Ou não? Nem passa pela sua cabeça voltar a fumar. Ou, quando vê alguém fumando, não dá vontade, né? Isso você pode responder aí nos comentários, ok? Aline, seja bem-vinda, obrigado pela participação. Tere Goldbeck, aula muito proveitosa. Obrigado, Tere. Estamos aqui para acrescentar. Então, quem tem ansiedade generalizada pode tomar o Santo Daime? O que acontece? Lucena Flávio Oficial. Obrigado pela participação aí. Todo alucinógeno, ele pode causar tem seus riscos. Ou seja, tem um risco daquelas percepções extrasensoriais persistirem por mais tempo ou perder totalmente o controle. Então, eu já tive pacientes que vieram em surto psicótico após tomar o chá de Santo Daime. Assim como tive pacientes em surto psicótico após fumar maconha. Felizmente, isso é muito raro. E isso acontece por conta de uma predisposição genética. Ele já tinha uma predisposição genética à psicose, por isso que ele desenvolveu. O que a gente vê mais no uso do Santo Daime ou na ayahuasca é que acaba ajudando a diminuir a ansiedade e a depressão. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é sofrer por antecedência. A ansiedade é pensar no que tem por acontecer e ficar sempre com muito medo que aquilo aconteça. E aí, como a onda da ayahuasca, assim como da ibogaína também, ela é uma onda sempre digamos assim, de crítica, é uma onda de crítica, é uma onda de julgamento, auto-julgamento, entende? De autocrítica. Então, de repente, numa onda lá da ayahuasca, você pode se perguntar, nossa, mas por que eu estou sofrendo tanto por causa da conta que eu tenho que pagar no mês que vem? Por quê? Nossa, eu estou vivo, meus filhos estão bem, eu sei que eu vou dar conta de pagar essa conta. Aí, de repente, cai uma ficha, um insight. E aí, a ansiedade diminui, entende? Então, a pessoa pode, né, não tem uma contraindicação em relação à ansiedade. Tem contraindicação em relação à psicose.
se a pessoa já teve, em algum momento da vida, psicose, ou seja, alucinação, confusão mental, delírio. Que tipo de delírio? Sensação de perseguição, ou delírio de grandeza, né? A pessoa começa a delirar de grandeza, ou delírio, os mais vários podem ser, ou um delírio desagregado, ou seja, uma percepção totalmente fora da realidade. Se ele já teve alguma vez na vida, nunca pode usar droga alucinógena nenhuma. A chance é altíssima de voltar a ter surto psicótico. Que tipo de droga alucinógena? A própria ayahuasca, a própria ibogaína, LSD e a própria maconha. A maconha, ela também predispõe à psicose. Inclusive, a maconha, ela causa um aumento em 3 vezes a chance da pessoa desenvolver esquizofrenia, que é uma doença que é uma doença de psicose permanente. Ou seja, a pessoa tem alucinação, confusão mental e delírio de uma forma permanente, não cessa. A não ser com medicamento, ou seja, com tratamento. É uma doença sem cura, mas com controle. Então a maconha está relacionada com o aumento da probabilidade de desenvolver não só a psicose aguda, ou seja, confusão, alucinação e confusão mental no momento e depois passa, mas um tipo de psicose que é crônica, ou seja, que fica na vida da pessoa, que é a esquizofrenia. Ok? Então quem tem história de alucinação, né, não pode não tomar ayahuasca nem nenhum outro nem ayahuasca nem outro alucinógeno. Legal. Mariélia Leal. Obrigado, Mariélia, pela participação. Quais os medicamentos são mais utilizados para tratar dependência química? Percebe que eu expliquei que a dependência química tem um componente compulsivo. Então, a pessoa tem um certo descontrole do impulso. Os pacientes relatam, por exemplo, nossa, doutor, na hora que eu vi, eu já estava lá usando. Ou seja, não pensou muito bem. O que é o impulso? O impulso é a pessoa fazer alguma coisa antes de pensar, ou sem pensar muito bem. O impulso, por exemplo, ele nos protege. Vamos supor que um cachorro bravo vem correndo. Antes de pensar qualquer coisa, você já pula, você já sobe numa árvore, você já faz alguma coisa por impulso. Entende? E as medicações que se usa para tratar a dependência química são medicações controladoras do impulso. E, coincidentemente, a gente usa também para tratar compulsão por jogo patológico, compulsão por sexo, compulsão por compra. A gente usa as mesmas medicações, que são controladoras do impulso. Ok? E, geralmente, também estabilizadoras de humor. Então, por isso, elas são chamadas antifissurantes, digamos assim. A pessoa acaba tendo um pouquinho mais de tempo para pensar antes de tomar a atitude do uso. Ok? É isso. Lismara Mendes, obrigado pela participação. E vamos lá. A Elisângela sugeriu aqui da gente falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Ótimo, Elisângela. Nós vamos fazer uma live na quarta-feira que vem, às 13 horas, sobre ansiedade e depressão, e aí eu já vou também abordar o transtorno de estresse pós-traumático. Licença para eu beber uma aguinha, que a boca está secando. E uma balinha tic-tac. Alessandra Alves. A maioria dos dependentes químicos tem dificuldades após a alta. Podem ter recaídas e ser pior. A recaída ela pode ser pior, mas geralmente não é. Geralmente a pessoa tem uma recaída menor ou pelo menos volta ao padrão de uso passado. A recaída, Alessandra, ela faz parte do tratamento. Entende? A recaída, ela ensina. A recaída no tratamento da dependência química, ela ensina. O que a gente faz quando há uma recaída? A gente pergunta para o paciente: o que você estava pensando quando você recaiu? Que tipo de situação você estava vivendo quando você recaiu? Qual era a emoção que você sentiu naquele momento quando você recaiu? E a recaída não é na hora que usa. Não é na hora que usa. É na hora que decide usar. Ok? Então, quando a pessoa tem uma recaída, quando a pessoa tem uma recaída, ela acaba percebendo o que fez ela recair.
Então ela tem uma oportunidade de não permitir que esse tipo de situação aconteça de novo. Ou seja, eu recaí porque eu briguei com a minha esposa. Né? O que precisa ser tratado nesse contexto? O relacionamento com a esposa. Eu recaí porque eu visitei fulano. Eu visitei fulano, ele sempre tem maconha lá, eu já estava 3 meses sem usar maconha, e aí eu não aguentei e usei. Eu não queria recair e usei. Por exemplo, então visitar fulano é uma situação de risco, eu vou evitar visitar fulano, entende? Então a recaída ela faz parte do processo de tratamento e traz lições, e traz aprendizado, tá bom? E, uma outra coisa, Alessandra, às vezes a família, o paciente recai. Aí a família vem com 10 pedras na mão e critica, você perdeu todo o seu tratamento, foi tudo por água abaixo. Não. 1 mês abstinente, 2 meses abstinente, qualquer tempo abstinente já indica que a pessoa veio crescendo no processo de ganho de automotivação. Então, 2 meses abstinente é uma experiência muito grande. Mesmo se ele tem uma recaída, que é usar mais de um dia, mais de uma vez, ou um lapso, que é quando a pessoa usa uma vez só, durante o período de abstinência, mesmo ele tendo esse lapso ou essa recaída, isso não zera o tratamento. Ele não perde o mérito da forma que ele já tratou. Ok? Isso é muito importante a família saber, porque na verdade a recaída ou o lapso, a pessoa já vinha, vamos supor que ele está no tratamento, ele já vinha tentando ficar sem usar. Ok? Aí ele tem uma recaída, um lapso, a família critica, briga demais, ou seja, mais desequilíbrio emocional ele tem e mais ele vai recorrer à droga para aliviar a frustração de ter recaído e do atrito com a família. Então, a melhor saída é buscar saber por que recaiu e o que pode ser feito para não recair de novo. Carolina Bolsadori, obrigado pela participação. Oi, Mileide. Mileide está falando, Tordinho, salva essa live. Com certeza vai ficar salva essa live no Facebook, tá bom? Aí quem quiser assistir ela na íntegra depois, eu sei que hoje é dia de semana, às vezes nem todo mundo pode acompanhar a live toda, que é de duração de 1 hora. Mas vai ficar salva na nossa página do Psiquiatria com Você no Facebook, tá bom? E aí compartilhem também, pessoas que você acha que vai ser beneficiada com esse tipo de conteúdo, transmite para elas, ok? Obrigado pela participação. Rafael Teixeira. Doutor, após a interrupção do uso, quanto tempo dura os sintomas de abstinência? É muito variável, sabe, Rafael? A gente sabe que, por exemplo, cocaína e crack, que são 2 variantes da mesma droga, elas ficam alterando o organismo da pessoa até 4 meses depois da abstinência. Ou seja, um período de irritabilidade que a pessoa tenha, ou uma dificuldade para dormir até 4 meses depois do último uso, pode ser decorrente desses últimos usos, desse último uso, digamos assim. Mas o que acontece? A gente tem uma síndrome de abstinência tardia. Na verdade, Rafael, o que é abstinência? Abstinência é estar sem usar. Eu estou abstinente é porque eu estou sem usar. Ok? Mas existe uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas da abstinência. Então, esse conjunto de sinais e sintomas, que geralmente é irritabilidade, é um desejo de usar, ou seja, uma vontade, ele sabe que se ele usar um pouquinho vai aliviar. Muitas vezes tristeza, desânimo, agressividade, dificuldade de redução da energia, da vontade de realizar as atividades. Tudo isso pode estar relacionado com o síndrome de abstinência. Isso pode acontecer, inclusive, tardiamente. Por exemplo, vamos supor que a pessoa está 2 anos sem usar. Aí ele assiste um filme que aborda muito a dependência química, aborda muito a droga, o uso da droga, o prazer da droga. E aí ele pode ter, mesmo depois de 2 anos sem usar, uma revivência daquilo e voltar a ter uma síndrome de abstinência 2 anos, 3 anos ou até mais sem usar. Ou, de repente, se ele tem um baque emocional, como eu expliquei, ou seja, ele separa, ele perde o emprego, ele tem uma briga com a família, ele pode, nesse momento, ter uma nova crise de abstinência. Ou seja, vai ficar agoniado, às vezes até com sintomas físicos de tremor ou de irritabilidade. A irritabilidade ela é sempre marcante nas crises de abstinência. A irritabilidade é um sintoma de rebaixamento do humor. Então, a síndrome de abstinência ela pode acontecer até de uma forma tardia, dependendo do preparo que a pessoa tiver emocional. O equilíbrio emocional ele é fundamental para a pessoa manter-se abstinente. Ok?
Legal. Arlete Maria, obrigado pela participação. Boa tarde. Fale sobre a dificuldade familiar de aceitar a dependência, deve ser, né? Está escrito decência, mas é dependência. Há prejuízo para o paciente? Muito. Né? Nós temos na dependência química, Arlete, algumas fases. Uma fase da dependência química, do adoecimento da dependência química, ela é a fase da negação, onde tanto o paciente, ele nega que tem problema. E, na verdade, nessa fase, às vezes o problema não é tão grande mesmo. E da família, que às vezes vê que tem um problema e continua negando que esse problema exista. Então, a pessoa não assumir que há o problema, quem é que resolve um problema que não tem, Arlete? Ninguém resolve um problema que não tem. Então, a dificuldade de aceitar que o problema existe faz a família achar que não precisa tomar providência nenhuma. Entende? Então, é importantíssimo que a própria pessoa reconheça que haja problemas. Se houver problemas, obviamente. E aí, a dependência química tem outra fase da doença. Uma primeira fase de negação. A pessoa bate no peito e fala, olha, eu uso porque eu quero, eu pago com o meu dinheiro, vocês não têm nada a ver com isso, eu gosto mesmo. É uma fase de negação. Às vezes não tenha muitos problemas mesmo, ou às vezes tenha muitos problemas, que é o que caracteriza doença. Muito importante a gente ressaltar isso aqui. Que o que caracteriza doença é prejuízo, é problema, ok? Quando há prejuízos, quando há problemas, é o que caracteriza o adoecimento. E aí, as fases da dependência química. Então, tem um período inicial de negação, a pessoa não aceita que tem problema. Difícil tratar nesse momento, porque não tem vontade de tratar. A segunda fase é a fase da contemplação. A pessoa olha para o problema, é mesmo, né? Eu precisava parar de fumar, nossa, eu tossi demais, ou então eu tive uma pneumonia, eu tive uma bronquite, ou então, nossa, cigarro deixa a mão com mau cheiro, deixa a gente com bafo, nossa, eu vejo que há problema no tabaco, eu queria parar de fumar. Mas também não toma muita providência, não. A pessoa vê que precisa, que tem um problema, e fica contemplando a problemática, ou seja, a primeira fase de negação, a segunda fase da contemplação, onde a pessoa vê que tem um problema, mas não toma providência. Uma terceira fase de ação, onde a pessoa realmente toma providência para parar de usar aquela droga que até então, sendo adoecimento, está trazendo prejuízo, problemas. A fase de ação é onde ele procura um médico psiquiatra, onde ele procura um grupo de autoajuda, e é onde ele procura uma psicoterapia, aonde ele pede ajuda da família, né? E aonde ele traça um caminho de conseguir realizar coisas, no sentido de parar de usar. Então, primeira fase de negação, segunda fase de contemplação, onde a pessoa vê o problema e não faz nada, terceira fase de ação, onde a pessoa realmente faz alguma coisa para mudar aquele contexto, e uma quarta fase de manutenção, onde a pessoa consegue ficar sem a substância, né? E ele vai tomar cuidados para não recair de novo. Esses cuidados, eles podem ser o quê? Tratar uma ansiedade adequadamente, que estava aumentando a dependência do álcool ou da maconha. As duas drogas que mais estão relacionadas com ansiedade é álcool e maconha. Por exemplo, vamos supor que ela tenha depressão. E toda vez a depressão leva ele para o álcool. Então tem que tratar a depressão para manter abstinente do álcool, por exemplo. Onde ele vai manter uma psicoterapia, onde ele vai frequentar um grupo terapêutico, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, toda semana, ou seja, ele vai manter a abstinência com cuidados. Onde muitas vezes ele vai precisar tomar por algum tempo alguma medicação antifissurante, ou seja, uma medicação controladora do impulso, ou seja, são atitudes que a pessoa vai ter relacionada com a manutenção da abstinência. Essas são as fases do tratamento. E tem uma quinta fase também, que é a fase da recaída. Né? A recaída ela faz parte do tratamento. Né? Eu já expliquei que a recaída faz parte do tratamento, por quê? Porque ensina a pessoa. Ele pode até recair depois, de novo, mas vai recair de forma diferente. Se ele recair de novo, não foi recaída. Se ele recair de novo da mesma forma, é porque não foi recaída. Ele decidiu usar. É diferente. Entende? A recaída é o descontrole do impulso. Né? Diferente da pessoa decidir usar realmente. Ok? Maravilha. Olá, Ricardo Vendetti. Boa tarde, tudo bem?
Gostaria de saber, doutor Jim, se os medicamentos acostumam o cérebro e a não se equilibrar mais sem eles. Tipo, uma vez feita a terapia com medicamentos, o paciente será sempre dependente deles? Absolutamente não. Absolutamente não. Dependência é quando há fissura. A medicação que se usa hoje para tratar os transtornos mentais, ela não causa fissura, exceto os tarja preta. Esse a gente usa em situações especiais e a gente não usa com frequência. Inclusive, esse efeito de acostumar com o remédio é um efeito que chamamos de tolerância. A tolerância, ela quase não acontece com medicação psicotrópica. Ela acontece com drogas. O que é a tolerância? Eu vou explicar. Vou tomar uma aguinha para ficar tolerante. Uma balinha. Ok. A tolerância é o seguinte. A pessoa, quando começa a fumar maconha, por exemplo, ela fuma um baseado, ela fica 3 dias de onda. Ok? Aí depois ela passa por uma fase onde ela fuma um baseado por dia. Certo? Só que depois de um tempo, ela passa a ter que fumar 2 baseados por dia, 3 baseados por dia, e depois de algum tempo ela tem que fumar 5, 6, 8 baseados por dia. Ok? Para ter o mesmo efeito que teve com um baseado. Isso é o efeito de tolerância, ou seja, a pessoa acostuma com aquela quantidade de medicação e tem que usar a quantidade da droga e tem que usar uma quantidade maior para ter o mesmo efeito esperado. O que não acontece com as medicações tarja vermelha. Os tarja preta também fazem isso. Às vezes a pessoa toma Rivotril 1 mg um tempo para dormir, depois de 1 mês, 3 meses, está precisando tomar 2 mg para dormir. E daqui a um pouco, e não é raro chegar aqui para mim, pacientes tomando 8, 10 comprimidos ao dia de tarja preta. Por quê? Ele veio aumentando no decorrer de, às vezes, 5, 8 anos, aumentando o uso do tarja preta. Ou seja, desenvolveu uma dependência do tarja preta. E é por isso que ele é tarja preta, que ele causa dependência. É um remédio, entre aspas, assim, tão bom que causa dependência. Ou seja, o tarja preta ele não só alivia a ansiedade, mas ele dá uma ondinha. Ele dá um prazerzinho. Ok? E é por isso que ele causa dependência. Mas, por exemplo, um antidepressivo, os tarja vermelha, ou um antifissurante. Se eu controlei uma depressão com 20 mg de uma medicação, com 20 mg de fluoxetina, por exemplo, se eu controlei essa depressão com essa dose, eu sempre vou conseguir tratar essa depressão com 20 mg. Entendeu? Então ela não causa esse efeito de tolerância. Então, os tarja vermelha, sempre que eu conseguir controlar uma doença com aquela dose, geralmente a gente mantém naquela dose mesmo. Aline. Oi, Aline. Obrigado pelo elogio aí. A gente está sempre aqui à disposição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu deixei de falar. É o seguinte. Há uma polêmica muito grande em relação à maconha. Em relação a se a maconha causa dependência ou não. Sim, maconha causa dependência. Ou seja, a pessoa usa por um tempo e tem dificuldade de ficar sem usar. O que é dependência? Fissura. A pessoa sente vontade de usar maconha para ter alívio, ok? Isso é claro. É uma droga mais leve? Talvez tenha menos impacto na maioria das pessoas. Então, em falar leve ou pesada, é uma questão de estatística, é uma questão de média. O prejuízo para a maioria das pessoas da maconha é pequeno. Mas para alguns indivíduos com predisposição genética, a maconha pode, como eu disse, causar surto psicótico, ou seja, um prejuízo muito grande. A maconha, ela mata neurônio? Não, não mata neurônio. Corta as pernas do neurônio. O que acontece? Existe na adolescência um processo de poda dos axônios, dos prolongamentos neuronais. Essa poda, ela acontece, essa poda dos axônios, ela acontece para se retirar conexões neuronais irrelevantes, sem importância da infância, e permitir que haja novas conexões neuronais. Se a pessoa usa maconha durante a adolescência, os estudos mostram isso. Não falou isso em relação ao adulto, mas adolescência, até 18, até 21 anos. Se a pessoa usa maconha nessa fase, ela aumenta a poda neuronal, ok?
Ela aumenta a poda neuronal. E aí a pessoa perde capacidade intelectual e de memória. Ok? E a chance de viciar, se esse uso de maconha acontecer durante a adolescência, é muito maior também. Assim como o álcool, o tabaco, também são portas de entrada na adolescência. Ok? Então, a maconha ela causa diminuição da memória e da capacidade intelectual. E os estudos mostram que isso acontece quando iniciado o uso frequente na adolescência. Ok? No adulto, não. A maconha, ela está relacionada... O que acontece? A substância, ela entra no cérebro e causa uma... A substância, ela entra no cérebro e é como uma chave. E entra lá no cérebro e liga uma fechadurazinha lá, que são os receptores canabinoides. Então, que esses receptores canabinoides, eles estão relacionados no hipocampo com a memorização. Então, a hiperativação dos canabinoides no hipocampo vai diminuir a capacidade de memorização. Então, uma coisa que a pessoa estude sob o efeito da maconha, ele vai memorizar menos. Ok? Por um outro lado, a maconha, ela aumenta a criatividade. Como a memória, as coisas do passado, não estão muito retornando, não estão muito ativas, ou seja, a maconha diminui a memória e ela abre a possibilidade da pessoa ter novas ideias. Ou seja, ela não acessa muito o que ela já tem na mente e cria coisas novas. É por isso que é muito comum o uso da maconha no meio artístico. A pessoa passa a produzir mais. Digamos assim, mais coisas novas. A pessoa tem mais criatividade para produzir os seus conteúdos artísticos. Então, eu acredito que dá para a gente fazer depois uma live só sobre maconha. Eu vou encerrar essa live, né? Nós já temos aí 1 hora e 2 minutos de live, então já está muito bom. Essas lives eu vou estar fazendo às quartas-feiras, às 13 horas, e aos sábados, às 20 horas. Eu vou estar abordando nas quartas-feiras assuntos mais técnicos, médicos. E no sábado à noite eu vou estar abordando assuntos mais terapêuticos. E nesse próximo sábado nós vamos estar falando sobre meditação, benefícios da meditação e das visualizações terapêuticas no tratamento de ansiedade, depressão, do estresse, o uso da meditação para projeção de metas, de realização de sonhos, para melhora da produtividade. Então, a gente vai estar falando sobre isso agora no próximo sábado, às 20 horas, em uma live, ok? E eu vou também, na live, guiar uma meditação, onde vocês vão poder estar tendo a oportunidade de meditar junto comigo, durante a live, no próximo sábado, às 20 horas. Tá bom? Obrigado a todos pela participação. É uma honra, um prazer estar com vocês sempre. E fiquem à vontade de compartilhar, se inscrever aí na nossa página. Temos também, e vamos disponibilizar essa live no YouTube, Psiquiatria com Você. E comentem, coloquem as suas dúvidas nos comentários, que a gente vai fazer o possível para responder as outras dúvidas de todo mundo. E também comentar suas dúvidas ajuda a gente a programar as próximas lives, para saber qual que é o assunto que todos estão solicitando mais. Tá bom? Obrigado a todos. Até mais. Tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.